Salmo de número 13. Se você tiver com a sua Bíblia, abra, por favor. Salmo de número 13. Salmo de número 13. Uma oração do rei Davi. Eu gosto dos salmos porque, diferente dos outros livros da Bíblia, no livro de Salmos a gente vê os salmistas, né? Alguns homens escreveram os salmos, a gente vê o coração dele diante do Senhor. O coração desses homens, eles abrem o coração de tal maneira, eles não medem palavras, eles não entram na presença do Senhor com uma formalidade que às vezes a gente pensa que a gente precisa se aproximar de Deus com formalidades, medindo as palavras, com um certo tato. Afinal de contas, a gente está falando com Deus, então a gente precisa aqui manter uma certa distância de Deus. E os salmos nos mostram uma outra perspectiva de quem entendeu que Deus não é um ser distante, que Deus não pede de nós essas formalidades que às vezes a gente acha que Ele pede. Então a gente encontra nos salmos os salmistas assim de coração aberto, falando com Deus de maneira que a gente talvez não falaria, não tivesse a ousadia, a intrepidez de falar com Deus. Eu não sei se você já fez isso, não sei se você já anotou uma oração sua, já escreveu uma oração. Se você não fez, faça isso. Faça isso, deixe guardada as suas orações. Depois de um tempo, revisite esses textos, as suas orações, a fim de você perceber o que estava no seu coração naquele momento. Você não teve essa experiência, faça isso, você vai perceber. Os salmos são praticamente isso: orações, canções que serviam para o povo de Israel como textos que eles oravam, cantavam, enquanto eles estavam peregrinando para o templo. Naqueles dias, havia o templo em Jerusalém, e algumas datas aconteciam as celebrações, os cultos, os sacrifícios eram oferecidos, enfim. Todo o povo de Israel eles saíam das suas regiões, das suas vilas, e se encaminhavam então para o templo. E essa viagem às vezes durava dias, né? Dependendo da distância de onde eles saíssem. E eles, nesse percurso, eles iam cantando os salmos, eles iam recitando as orações que a gente encontra nos salmos. Essa, por exemplo, no Salmo 13, era uma oração que é atribuída ao rei Davi. A gente não tem informação aqui no Salmo em que momento Davi escreve essa oração. A gente não tem essa informação. Mas uma coisa fica muito nítida aqui, nós vamos ler isso. Davi estava profundamente angustiado. E aqui uma coisa interessante. Quem você recorre quando você está profundamente angustiado? Quem você busca? Diante de quem você abre o seu coração quando você está entristecido, angustiado, com a alma inquieta? O salmista está abrindo o coração dele diante de Deus. Olha o que diz o Salmo de número 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse é o texto. Pai bendito, mais uma vez nos aproximamos da tua palavra.
Teu Espírito, Pai, encontre o nosso coração nesse momento e nós sejamos edificados, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que os nossos olhos sejam abertos, que o coração, Pai, seja direcionado para Ti, que a nossa vida, Pai, seja vivida para a honra e glória do Teu santo nome. Faça assim, Pai. Nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Uma expressão muito forte me chamou a atenção quando eu li esse texto. Está aí no verso de número 2. Desculpa, no verso de número 3. No final do verso de número 3, diz assim o verso 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Aí o salmista diz, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Olha que coisa forte. Muito provavelmente, Davi estava numa angústia tão profunda que ele estava sentindo com uma sensação, ele estava com uma sensação de morte. Ilumina os meus olhos, ele diz, para que eu não durma o sono da morte. Ele está se sentindo no fundo do abismo, sem esperança, sem alegria. E ele pede ao Senhor, Senhor, ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos. E eu estava lendo esse texto e eu estava pensando como nós recorremos a tantas coisas e a tantas pessoas quando a gente está nesse lugar que o salmista está aqui. Nesse lugar de tristeza. Às vezes a gente busca em coisas materiais satisfazer o nosso coração. A gente recorre a elementos materiais, tentando trazer alívio, alegria para o nosso coração. A gente recorre a pessoas, e devemos sim recorrer a pessoas. Mas a gente precisa lembrar, e esse salmo me faz lembrar isso, me faz perceber isso, que em primeiro lugar, nesse dia da angústia, nesse momento em que a nossa alma está inquieta, nós devemos colocar o nosso coração diante do Senhor. E aqui eu faço uma pergunta para você, que é também uma pergunta para mim. Você tem colocado o seu coração diante do Senhor? Você tem essa ousadia que o salmista tem de dizer para Deus? Ele está orando. Senhor, eu estou aqui com uma sensação de morte. A gente não sabe a situação. Se era uma perseguição, se era uma guerra, se era uma doença. A gente não sabe o que levou o salmista para esse lugar de angústia. O texto e os estudiosos não chegam a nenhum consenso. Isso não é claro aqui. O fato é que ele está num lugar de angústia. E o que ele faz nesse lugar, nesse dia da angústia? Ele abre o coração diante do Senhor. Eu fico pensando quanto esse salmo nos ajuda a desenvolver com Deus uma relação mais sincera. Porque a gente vai criando uma imagem de Deus como um ser muito distante. Um ser que pede de nós uma formalidade, que a gente precisa se aproximar dele cheio de tato. A gente vai criando uma ideia de Deus como se Deus pedisse de nós palavras certas. A gente vai criando uma imagem de Deus como se Ele pedisse de nós postura certa diante dEle. É verdade que diante de Deus a gente não se aproxima de qualquer maneira. Existe um temor, existe uma reverência. Mas isso não exclui a nossa liberdade diante dEle. Isso não exclui a possibilidade que nós temos de desfrutar dos ouvidos de Deus, fazendo aqui uma analogia, né? A gente chama isso de antropomorfismo, atribuir a Deus característica humana. Então, dizer que Deus ouve a nossa oração, dizer que Deus vê, isso é uma forma que a gente encontra, que os autores bíblicos encontraram para dizer que Deus está atento. Né? Então, usando esse recurso de linguagem, por exemplo, lá no Êxodo, Deus fala para Moisés, eu ouvi o clamor, eu vi a aflição do povo, eu conheço a aflição do meu povo. Ou seja, Deus dizendo que ouve, que vê, e aquele texto é sensacional, porque, se eu não me engano, é Êxodo 3,
do 6 em diante, Deus falando: eu ouvi, eu conheço, e eu desci para livrar o meu povo da escravidão do Egito, naquele contexto onde o povo havia sido escravizado. Ou seja, o próprio Deus se revelando a Moisés como um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que está perto, um Deus que conhece. E a gente precisa prestar atenção nesse aspecto de Deus. Muitas vezes a gente olha para Deus como um Deus punitivo. Eu tenho a impressão de que, na maioria das vezes, a gente se aproxima de Deus com medo de Deus. Na maioria das vezes, a gente se aproxima de Deus com medo da punição que Deus pode trazer sobre nós. Mas a gente precisa mudar o nosso foco, a gente precisa perceber que Deus é um Deus que conhece a nossa aflição, como diz lá no texto de Êxodo. E aqui o salmista está experimentando justamente disso. Dessa possibilidade que ele tinha e que nós temos também, de abrir no nosso coração diante de Deus. Uma das verdades bíblicas mais fortes que a gente encontra é a possibilidade que a gente tem de viver a nossa vida, construir a nossa história, contando com a presença de Deus. Essa é uma das verdades centrais da Bíblia. Deus é um Deus presente. Deus não é um Deus que está alheio à nossa realidade, à nossa vida, às nossas dores. Deus não está distante. Pelo contrário, Deus é um Deus que se faz presente. Se Deus é um Deus que se faz presente, se Deus é um Deus que conhece a nossa aflição, por que a gente fica tentando maquiar o nosso coração diante de Deus? Por que a gente não faz como o salmista? E pergunta para o Senhor: Senhor, até quando essa situação vai durar? Por 4 vezes o salmista usa essa expressão. Até quando? Até quando? Ele está inquieto. Aquilo está perturbando o coração dele. E ele fala para Deus isso. Olha que coisa. Eu não sei você, mas esse texto tem me confrontado a experimentar de uma relação muito mais sincera com Deus. Poder perguntar para Deus: até quando, Senhor, eu vou continuar diante dessa situação? Até quando? O salmista diz: os meus inimigos vão ficar zombando de mim. Olha o que o salmista diz para Deus: até quando o Senhor vai esconder o seu rosto de mim? Ele está se sentindo desamparado. Eu acredito que você já tenha tido essa sensação de se sentir desamparado diante de Deus, de achar que Deus não está ouvindo as suas orações, de achar que Deus não se importa com você, de achar que Deus não conhece a situação que você está vivendo. E o que a gente faz diante desse momento, dessa constatação? Algumas pessoas se voltam contra Deus. Algumas pessoas fazem o seguinte percurso: já que Deus não ouve, não me responde, então eu não quero mais saber dele. Eu vou me afastar da igreja, da comunhão, dos irmãos. Eu não quero mais saber desse Deus que não me responde. Outras pessoas, eu talvez me encaixo aqui, abrindo aqui o meu coração, não tem coragem de perguntar para Deus: Deus, até quando isso vai continuar acontecendo? As reações são muitas, mas o salmista me ensina que eu posso sim colocar as minhas angústias, as minhas indagações, mesmo que elas sejam contra Deus ou na direção de Deus. E isso é sensacional. Saber que existe um Deus que ele abre esse espaço, abre essa porta, abre esse caminho, para que a gente se apresente a ele sem maquiagem, sem máscara, com o nosso coração desnudado, a nossa alma desnudada. Eu acho isso aqui uma das mensagens mais fortes da fé cristã. Porque em outras tradições religiosas, o homem precisa se apresentar a Deus cumprindo rituais, cheios de formalidade,
Você vai ver isso nas diversas expressões religiosas. O que eu preciso fazer para alcançar o benefício desse Deus que eu estou adorando? Mas a fé cristã, e o Deus que a Bíblia nos revela, aponta uma outra direção. A gente não precisa se aproximar de Deus com medo de Deus, contato, cheios de, cuidados. Não, a gente não precisa. Eu estou lendo esse salmo, mas eu estudando muitos salmos, inclusive aparece essa expressão, não só Davi, mas Asaf também, que escreve salmo, ele vai usar também essa expressão. Senhor, até quando? Moisés, que também tem salmo, vai aparecer lá. Moisés indagando ao Senhor, Senhor, até quando? Os salmistas ousavam entrar na presença de Deus com essas indagações. E às vezes a gente não tem essa ousadia santa. Às vezes a gente prefere virar as nossas costas para Deus, nos afastar da comunhão, da presença de Deus, do que abrir o nosso coração diante dele. Ele vai dizer, até quando o Senhor se esquecerá de mim? Ele está se sentindo desamparado. Até quando o Senhor ocultará o seu rosto de mim? Ele se sente desamparado, mas ele se sente também desprezado. É como se o Senhor, a sensação que ele tem é, Deus virou o rosto para mim. É o maior sinal de desprezo que alguém pode fazer a outra pessoa. Alguém está falando aqui e o outro vira o rosto, ignora. É assim que o salmista está se sentindo, ignorado, esquecido, ignorado. E ele está falando isso para Deus. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu acho isso sensacional. Ele diz, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando eu vou ficar sofrendo essas perseguições? Então, ele está olhando para Deus, ele está se sentindo desamparado por Deus. Ele está olhando para a sua realidade, e ele está falando, os inimigos estão se levantando contra mim. Até quando? Isso vai continuar acontecendo? E aí, na segunda parte desse salmo, ele apresenta aqui, ele dá um salto. No primeiro momento, ele está completamente angustiado, ele vai orando, ele vai abrindo o coração dele, e ele vai se alegrando no Senhor. E ele começa a dizer, a partir do verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se, ou seja, alegre-se o meu coração na tua salvação. E ele termina dizendo, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Então, se na primeira parte do salmo, ele rasga o coração, ele é como se ele estivesse num confronto com Deus. Eu não sei se você consegue perceber isso. É como se ele estivesse aqui, colocando o que está de mais pesado no coração dele, diante de Deus. Ele fala, ele coloca isso diante de Deus, na presença de Deus, e o que parece é que depois dessa fala dele, o coração dele fica leve. E aí ele consegue exaltar o Senhor, ele consegue reconhecer que o Senhor tem sido bom para ele. E talvez aqui a gente encontre um princípio para a nossa relação com Deus, para as nossas orações. Está aí uma coisa que a gente precisa aprender com esse salmo. A orar, sem as maquiagens que a gente costuma colocar, sem as formalidades. A orar sabendo que o Senhor conhece a nossa aflição. Ele sabe o que se passa no nosso coração e a gente fica medindo palavras. A gente fica achando que Deus vai se irar se a gente usar determinada palavra contra Ele, ou não contra Ele, mas daquilo que a gente está sentindo. Porque Deus não muda. Deus não muda. O nosso coração que é oscilante. As nossas sensações em relação a Deus é que variam. A gente se percebe mais perto de Deus, a gente se percebe mais afastado de Deus, mas Deus sempre está. Deus sempre está. Essa sensação é nossa.
é do nosso coração. Deus sempre está. E o que ele está fazendo aqui é, depois de falar tudo que ele tem para falar para Deus, o que ele está sentindo, que Deus esqueceu dele, que Deus virou o rosto para ele, que Deus não se importa com ele, que os inimigos estão zombando dele. Ele está perguntando até quando, até quando, até quando. Aí ele dá um salto aqui. Ele muda, ele vai para um outro caminho. Ele consegue encontrar esperança, alegria. E ele vai dizer, no tocante a mim, quanto a mim, eu estou sentindo isso tudo. Desamparado, triste, o Senhor virou as costas, virou o rosto para mim. Mas eu sei, lá no fundo eu sei. Lá no fundo eu já entendi que eu sou sustentado pela tua graça. Que a minha alegria, ela pode ser encontrada através da salvação que vem de ti. Na tua salvação eu encontro alegria. Aí ele diz, porque eu sei que o Senhor tem me feito muito bem. A primeira coisa que eu queria destacar aqui nesse texto é essa ousadia do salmista. Mas uma segunda coisa é, não somente cultive essa relação com Deus sincera. Não somente isso. Mais do que isso. Exponha o seu coração, abra o seu coração, na certeza de que Ele conhece a sua aflição, a sua dor. Mas não somente isso. Encontre também no seu coração esperança, alegria, na salvação que vem do Senhor, na graça do Senhor que te sustenta. Porque é verdade que nós não temos forças suficientes para nos manter vivos. Não temos. Nós somos muito mais frágeis do que nós imaginamos ser. Basta, é chato voltar a esse assunto, mas eu acho que cabe aqui. Basta a gente pensar nos últimos anos, o que aconteceu. Um vírus que assolou o planeta. E o que a gente pôde fazer? Então, isso mostra, isso revela o quanto nós somos pequenos. Nós somos muito frágeis. E a gente vai achando que nós damos conta da vida, que a gente resolve tudo com a força do nosso braço. Mas não é verdade isso. Se a gente tem força, se a gente tem energia, vigor, isso tudo vem do Senhor. E no dia da angústia a gente também precisa lembrar disso. Porque às vezes o nosso olhar fica tão focado no problema, na dificuldade, que a gente esquece que a nossa força, ela de fato vem do Senhor. Que o ar que a gente respira, se a gente acorda de manhã sem ninguém nos acordar, sem nenhum recurso, é Deus nos despertando, dizendo, ei, acorda. Vamos, levanta. Você já pensou nisso? Você dorme, você apaga, mas de repente você desperta. Você acha que é só o seu organismo? Também, o seu organismo trabalhando. Mas mais do que isso, existe uma voz que quando ecoa na história, você abre os olhos. Deus falando com você. Vamos, levanta, desperta. Você é meu filho. E Ele acorda a gente. A gente só pode viver porque Deus tem nos sustentado por meio da sua graça, por meio da sua força. É isso. Não está na força do nosso braço. Nós somos limitados. Nós temos as nossas responsabilidades, aquilo que nos cabe, mas para além disso, existe um Deus governando, agindo na história, conduzindo, operando. E no dia da angústia a gente precisa lembrar disso. É isso que vai trazer esperança para o nosso coração. Lembrar que a nossa vida não está aleatoriamente na história, não. Nós não estamos sozinhos. Não. Então, mais do que abrir o seu coração, se, assim como eu tenho sido confrontado com esse texto, você também possa olhar para a sua relação com Deus de forma mais sincera, pense também que não apenas isso, mas que a gente precisa trazer na nossa mente constantemente
A verdade de que é Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. E o salmista aqui, ele entra num diálogo consigo mesmo. E eu acho isso também sensacional. Ele colocou o coração dele e agora ele está falando para ele mesmo. Ele está dizendo, regozije-se o meu coração. Olha, ele está conversando com ele, você percebe? Alegre-se o meu coração. É um diálogo interno. Ele está falando, ele está animando o coração dele. Com que verdade? Não é que ele vai vencer os inimigos, não é que aquela situação vai mudar. Ele perguntou até quando? A gente não tem essa resposta. A gente não sabe. Se a gente soubesse até que dia ia durar os nossos desafios, talvez a gente tivesse mais expectativa, mais ânimo para enfrentar. A gente sabe que tal dia aquilo vai terminar, mas a história não é assim, a vida não é assim. E ele faz isso, ele pergunta até quando, ele não sabe a resposta, mas ele, num diálogo com ele mesmo, ele fala: se anime o meu coração, se alegre o meu coração. E o que ele vai usar para trazer alegria para o coração dele? A salvação que vem do Senhor. Regozije-se o meu coração na tua salvação. E ele termina dizendo: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Assim o salmista termina a sua oração, dizendo: eu vou cantar, vou celebrar, eu vou adorar esse Deus, porque Ele tem me feito muito bem. Diante das suas dificuldades, o que vem à sua boca? Palavras de murmuração? Apenas? O que o salmista está ensinando para a gente é que, depois de abrir o nosso coração, precisa vir aos nossos lábios hino de louvor ao Senhor. Hino de reconhecimento, hino de gratidão. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Se você olhar para a sua vida, e é o que eu termino, você vai achar motivos para agradecer o Senhor. Se você olhar a sua vida com sinceridade, você vai encontrar muitos motivos para agradecer o Senhor. A verdade é que nós temos muito mais do que nós precisamos. Eu sei que parece difícil falar isso, né? E a gente olha para a nossa vida e a gente só vê aquilo que falta. Mas isso é porque o nosso coração, ele se apega ao que falta. Mas se a gente for olhar para aquilo que nós já conquistamos, por exemplo, você já chegou até aqui. Você sabe que isso é motivo de louvar ao Senhor? Até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem me guardado, passando por desafios, por lutas, problemas. Mas até aqui o Senhor tem te guardado. Até aqui o Senhor tem te sustentado. Se você chegou aqui, você conseguiu levantar. Você conseguiu sair da sua casa. Tem pessoas que estão tão fragilizadas que elas não conseguem levantar da cama. Então, se você conseguiu, isso é um motivo de louvar ao Senhor. Senhor, obrigado, porque mesmo diante desse desafio que eu estou vivendo, eu consigo levantar, eu consigo sair, eu consigo me movimentar. Então, se a gente for olhar para a nossa vida, a gente vai encontrar muitos motivos para agradecer ao Senhor. O que vem aos seus lábios quando você encontra no Senhor esperança para continuar? Nos lábios do salmista, vem hinos de louvor. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Não é que a vida dele estava fácil. Não é que ele estava vivendo o melhor momento, os melhores dias, numa viagem de férias. Não. Ele acabou de dizer para o Senhor se esqueceu, me abandonou. Os inimigos estão zombando de mim. Ele está nesse dia, ele está nesse momento. Mas ele entendeu que naquele mesmo momento, ele pode sondar o coração dele e dizer: Senhor, cantarei a Ti, porque o Senhor tem me feito bem. O Senhor tem feito bem a mim e a você. Que no nosso lábio haja canção de
louvor ao Senhor. Não necessariamente música, tá? Não necessariamente música. Porque talvez alguém escute, mas eu não estou desafinado. Não é isso que eu estou falando. Como é que eu vou cantar? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de palavras de exaltação, de reconhecimento. É disso. É que a gente expresse ao Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, gratidão. Senhor, eu sou grato. Está pesado. Está doendo. Eu não estou entendendo nada. Eu não sei até quando eu vou ficar aqui nessa situação. Eu não sei por que está acontecendo isso. Eu não consigo entender nada. Mas depois que a gente fala isso, a gente abre os nossos lábios em louvor. Senhor, eu agradeço o Senhor. Porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me dado forças para poder prosseguir. O Senhor tem trazido esperança ao meu coração. Eu espero que, na sua relação com Deus, você possa perceber pelo menos esses dois movimentos que o salmista nos ensina aqui nesse texto. Cultivar uma relação sincera mesmo, sabe? Sem fingimento. Sem protocolo diante de Deus. Deus não espera protocolo diante de nós. De nós. Não espera. De fato, Ele não espera. Tanto é, quando Jesus vai apresentar a Deus, como é que Ele apresenta? Não como o Senhor. Como a tradição do povo de Israel apresenta a Deus. O Senhor Todo-Poderoso. Como é que Jesus apresenta a Deus? Pai. É assim que Jesus apresenta a Deus. Pai. É outro caminho. O Senhor Todo-Poderoso, é verdade, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, tá? Só estou querendo apresentar aqui uma outra perspectiva, uma outra forma também de se aproximar de Deus. O Senhor Todo-Poderoso está distante. Inclusive, os hebreus não pronunciavam a palavra Deus. Existia uma palavra específica que é impronunciável, que não tem tradução. É uma palavra específica para se referir a Deus. Então, todas as vezes que eles queriam falar Deus, eles usavam essa expressão. Num sinal de distanciamento. Ele é tão distante de nós que a gente não pode nem pronunciar o nome dele. Aí Jesus entra em cena. Apresentar a Deus. Ele chama de pai. Só que a expressão que Deus usa não é um pai frio. É paizinho, é aba. É como um neném que acabou de... Falou a primeira vez o pai. E eu estou nessa expectativa com Israel. Estou esperando, eu fico lá, papai, para ver se ele repete. Até agora não saiu nada. Mas assim, uma hora vai sair. Mas sabe quando a primeira vez que um bebezinho fala pai? Aquela forma, assim, mais carinhosa possível. É assim que Jesus está falando de Deus. É um pai, é o Abba. É uma expressão íntima. É uma expressão muito, muito, muito carinhosa. Não é o Senhor Todo-Poderoso. Ele usa. Ele chama de pai. Isso mostra para a gente que Deus abre esse espaço para que a gente cultive com Ele essa relação íntima. Então que a gente faça esse movimento de se aproximar de Deus com essa sinceridade, com essa ousadia santa, que eu chamaria assim. De falar, Senhor, não está legal. Não está. Não está bom. Os dias são difíceis. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso. Mas de uma coisa eu sei. Que o Senhor tem sido bom. De uma coisa eu sei. Que o Senhor tem me sustentado. Então, que o nosso coração se apegue a isso. Essa força que vem do Senhor, que vai nos conduzindo. Eu termino aqui, agora de fato eu vou terminar. Tem uma história, a tradição hebraica, que diz assim: um homem estava caminhando, ele estava vivendo, caminhando. E de repente ele se deu conta que perto dele tinham outras pegadas. Só que não tinha ninguém em torno dele. Ele caminhava, e ele não via ninguém. E aí ele olhava para o chão e via pegadas.
As dele e mais duas. Que pegadas são essas? E ele não sabia, mas ele caminhava e ele via essas pegadas. Quando ele parava, aquietava o coração, ele conseguia enxergar essas pegadas por onde ele estava passando. E teve um momento que ele não viu as outras duas pegadas. Só duas, que ele imaginou ser as dele. Ele ora, ele fala: Senhor, cadê as outras pegadas? Eu estou aqui diante desse desafio, dessa luta, e agora eu só vejo as minhas pegadas? Eu estou sozinho? Aí ele ouve de Deus: não, sou eu que estou te carregando no colo, porque por isso que você não vê as outras duas pegadas. As pegadas que vocês estão vendo são as minhas. A nossa vida é assim. A nossa vida é assim, a nossa relação com Deus é assim. A gente vai caminhando, e a gente está achando que é a nossa força, mas não é Deus que está nos sustentando. É Deus que está nos fortalecendo, é Ele que está nos segurando no colo, nos conduzindo. Que a gente possa se aproximar de Deus com esse entendimento, com essa ousadia santa, com essa sinceridade, mas também com hinos de louvor nos nossos lábios. Seja assim, em nome de Jesus. Pai bendito, mais uma vez, Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, por esse tempo de celebração e de culto. Que o Senhor continue nos fortalecendo, colocando em nossos lábios, Pai, hinos de louvor, de gratidão. Que a gente não perca a esperança, que a gente não perca o vigor, o ânimo, Pai. Mesmo que os desafios sejam intensos. Porque a nossa vida, infelizmente, é assim. Dias pesados, dias difíceis. Sabemos disso, Pai. Mas que nesse momento, que nesses dias, a gente encontre a Tua graça, a gente encontre as Tuas pegadas, a gente perceba que o Senhor está presente, nos conduzindo, nos segurando, nos fortalecendo. Seja assim, Pai, nos abençoe. Nos leve agora, Pai, para as nossas casas, debaixo da Tua segurança, debaixo da Tua paz. E que a gente, Pai, continue a viver, continue a nossa semana com essa certeza e essa convicção de que o Senhor é um Deus presente, que abre espaço para que a gente se aproxime de Ti com sinceridade, sendo quem de fato nós somos, apresentando o que de fato está no nosso coração, e que a gente experimente, Pai, nessa relação contigo, o encontro da alegria, de poder colocar diante de Ti todos os nossos questionamentos e, ao mesmo tempo, sermos lembrados pelo Teu Espírito, que é o Senhor que nos sustenta. Seja assim, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe mais uma vez, nos conduza os passos de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.